Tenho uma dúvida, padre. No decorrer de nossas vidas, nós nos deparamos muitas vezes com pessoas que, pela nossa natureza humana, não conseguimos gostar. Quero saber, qual é a atitude correta que devemos tomar? Fingir que amamos essas pessoas e, em certas oportunidades, causar o mal às mesmas, ou ignorá-las como se nunca tivessem existido em nossas vidas? Obrigado. Minha filha, nenhum dos dois, né? Pelo amor de Deus. Fazer um mal sem que ela perceba que você está fazendo mal, não. Primeiro a gente precisa identificar o seguinte, que a vida, a aproximação, ela se dá a partir de duas regras. Quando eu encontro uma pessoa, quando sou visitado por uma pessoa, ainda que seja por um e-mail, por uma palavra, por uma carta, você vai ter uma reação natural de simpatia ou de antipatia. O que é? O que é a antipatia? Quando você percebe que não existe um vínculo natural de aproximação entre você e aquela pessoa. Por que a gente tem simpatia por umas pessoas e não tem por outras? É um mistério, minha filha. Não sabemos identificar isso. Isso é sensorial, não sei. Passa por mim, eu encontro pessoas que eu gosto, que eu tenho vontade de me aproximar, e passa por mim outras pessoas que não. Que eu não tenho aquela aproximação natural. Isso faz parte da vida. Os agrupamentos humanos, eles nascem assim, né? A gente faz a opção. Os amigos você escolhe. É diferente. A partir da simpatia que você tem, por causa do parentesco espiritual, eu gosto de dizer isso. Eu acho que quando a gente ama alguém, ainda que você não tenha motivos para isso, você gosta naturalmente daquela pessoa, você gosta de ouvi-la, você gosta de estar com ela, é porque existe um parentesco espiritual natural. Agora pode ser que isso não seja recíproco. Então cuidado. Porque às vezes você fica insistindo num parentesco que só tem do seu lado. Volto a dizer, a amizade é uma escolha. Você escolhe os seus amigos. Parente não, por exemplo. Você não escolheu seu irmão, você não escolheu sua mãe, você não escolheu seu pai. Só que dentro da nossa casa, a gente tem que conviver. Então nós precisamos buscar os recursos para nos ajudar a vencer essa antipatia natural. Por quê? Porque ele é meu irmão, é minha mãe, é meu pai. E se eu não tenho um movimento natural de amor e de carinho por essa pessoa, por causa da minha situação, por causa da minha proximidade, eu vou ter que buscar contornar e pedir a Deus a graça, né, através de oração, através de uma postura amorosa que você vai ter, de um cuidado maior que você vai ter com aquele relacionamento que é mais difícil. Minha gente, é engraçado, né? Porque às vezes a gente acha que isso não existe, mas existe. Às vezes a mãe tem isso com o filho. Às vezes a mãe, por mais que ela diga que não, ela tem um movimento mais natural em relação a um filho do que a outro. Então é aí que vem o cuidado. A mãe não tem o direito de protelar filho nenhum. São filhos e você vai ter que, de alguma maneira, suprir a necessidade de amor que esses filhos têm. Agora, você vai ter que viver esse conflito interior aí, de como é que você vai administrar a sua preferência. Eu não estou aqui para dizer que existe ou não existe a preferência. Estou aqui para refletir que quando eu identifico que eu naturalmente prefiro alguém dentro da minha casa, eu preciso tomar cuidado para que essa preferência que eu tenho por aquela pessoa não venha anular ou prejudicar a minha capacidade de amar os outros. Então tá bem, os seus amigos você escolhe, você vai ser norteada por essas regras de antipatia e simpatia. Tá bom, padre, mas e dentro do meu trabalho? Eu não tenho como escolher as pessoas que ficarão na mesma sala que eu. A regra vale para a mesma situação. A regra tem que valer. Por quê? Eu preciso diminuir esse estresse que me causa. Gente, conviver com antipatia causa um estresse danado em nós. Você sabe muito bem do que eu estou falando. Você sabe o quão é difícil ter que lidar com uma pessoa que você não engole. Parece que tudo que ela fala te agride. Parece que a maneira como ela se porta te incomoda. São situações humanas que muitas vezes nós não temos controle. Eu particularmente tenho
Eu reconheço em mim o que muitas vezes me afasta de pessoas. Minha filha, quer me mandar embora é me cobrar. Ah, aquele dia você me viu. Não. Não. Eu faço isso com o outro e não tolero que façam comigo. Eu acho que tudo é natural. Eu ser cobrado de uma obrigação que eu tenho, tudo bem. Agora, ser cobrado de afeto, ser cobrado disso, daquilo, estou fazendo a minha confissão, é defeito meu, é. Eu não tenho facilidade de lidar com gente assim. Eu gosto de relacionamentos naturais, onde não existe forçação de barra e nem tampouco existe o exagero. Eu sou assim. Nasci assim, cresci assim e me aproximo naturalmente de quem me trata assim. Pronto, esse é meu jeito de ser. Essa é a minha dificuldade. Agora você tem que saber quais são as suas. O que te aproxima e o que te afasta. E descobrir ali naquele ambiente de trabalho o que você precisa fazer para que você diminua essa dificuldade e que você comece a estabelecer laços. Que você precisa trabalhar com aquela pessoa. Aí entra a regra da sobrevivência, que não passa pela falsidade não, viu? Eu acho que é até natural, e eu acho que seria até muito interessante você ter coragem de dizer, sentar com aquela pessoa e falar assim, bem, você já deve ter percebido que nós temos dificuldades de relacionamento, né? O que nós podemos fazer para um ajudar o outro? Porque é natural que às vezes ela tenha dificuldade também. E quando nós temos essa clareza, quando a gente tem essa facilidade de esclarecer esses aspectos, a gente já dá um passo na direção do acerto. Porque às vezes a gente erra, é porque o outro erra com a gente e a gente erra com o outro, é porque a gente ainda não conseguiu esclarecer isso. É engraçado que às vezes a gente pensa que o cuidado de Deus na nossa vida, ele vai ser manifestado o tempo todo nas portas que estão abertas. Mas a gente descobre que cuidar não é só abrir as portas. Cuidar também consiste em fechar portas. Que quando uma porta se fecha, outras se abrem. Mas a sabedoria precisa ser buscada para identificar que na porta que se fecha, também há um cuidado de Deus sendo expresso. E que nem sempre a gente consegue compreender, não é mesmo? Talvez a gente tenha sido educado em pensar e acreditar que o cuidado de Deus será manifestado o tempo todo naquilo que nos favorece. Aparentemente, né? Quantas vezes na vida uma porta fechada significa a oportunidade de crescimento? E mesmo que amar e ser amado consiste o tempo todo em estabelecer limites, em abrir portas, mas também em fechar portas. Amor de pai e de mãe se expressa no sim, nas oportunidades que a gente permite aos filhos, naquilo que a gente delibera, naquilo que a gente entrega, mas o amor também se expressa naquilo que nós negamos. Sobretudo quando você descobre que a palavra não, quando usada de maneira correta, ela ajuda a estabelecer limites necessários para a construção do caráter. Nós jamais vamos poder ter filhos educados, com bom caráter, se nós não dissermos não para muitas questões. Quando você percebe que o seu filho não está preparado para aquele presente, quando seu filho não está preparado para aquela situação, para aquela viagem, para aquele momento de solidão, né? Quando o filho começa a reivindicar que ele quer viajar sozinho, que ele quer fazer sozinho, quando você percebe que ele não está preparado para este momento, e você diz não a ele, mesmo que ele não compreenda, aquele não é importante na construção do caráter do filho. Isso é cuidar, né? Talvez porque a gente viva um momento de muita liberdade nos tempos de hoje, a gente tenha identificado que cuidar é a gente permitir. Não. Cuidar também é não permitir. E é nesse equilíbrio bonito que nós vamos descobrindo a experiência do cuidado como frutuosa. E é interessante porque, em se tratando de religião, este lugar humano onde nós nos colocamos diante de Deus e com Ele estabelecemos uma relação, muitas vezes na religião nós vamos aprender de maneira muito errada que o cuidado de Deus se expressa naquilo que Ele providencia.
Certo? Mas a providência de Deus não é só permissão. Há uma série de realidades que Ele vai nos negar, que são importantes para nós. Pode ser que a gente não entenda a negação hoje. Mas quando depois de um tempo você vai analisar, é verdade, aquilo não me aconteceu, aquilo não me foi possível do jeito que eu queria, mas foi importante. Esta regra, minha gente, está nos jardins, quando você vê uma árvore muito viçosa, toda bonita, e de repente o jardineiro vai com sua tesoura e poda aquela árvore. Aparentemente a gente acha um absurdo. Como é que uma árvore tão bonita está sendo podada? Como é que nós podemos entender que o viço daquela árvore seja quebrado por uma tesoura e aparentemente ela pareça ter perdido tudo o que ela tinha? Mas aí vem a sabedoria do jardineiro. Ele sabe que se a árvore não for podada, ela começa a definhar, porque ela não vai ter mais uma disciplina no seu jeito de crescer. A tesoura, ela disciplina a árvore para que ela cresça de um jeito certo. É muito bonito a gente compreender esta lógica dos jardins e aplicá-la na nossa vida. Quando a gente sofre uma poda, é tão doído, né? Porque você está acostumado a ser vistoso, você está acostumado a ser grande e de repente uma realidade vem e lhe poda. E você não entende aquilo. É como a gente ser corrigido. Quando uma palavra de correção chega até o nosso coração, a primeira reação que a gente costuma ter é de negação daquela correção. A gente acha que a pessoa que está nos corrigindo está agindo com maldade, a gente corre o risco de pensar que a correção é uma maldade do outro, mas não. Nem sempre ela é uma maldade. Pode ser que seja. Pode ser que existem pessoas maldosas que estejam querendo podar você, não porque você precisa de poda, é porque o seu trabalho, o seu sucesso incomoda. Mas quando esta correção vem de uma pessoa que tem a autoridade afetiva do amor, eu sempre digo isso, minha gente, dê ouvidos a quem ama você. Se a palavra de quem ama está diretamente conectada com a responsabilidade de fazer você crescer, é importante ouvir o que ela tem a dizer. Porque é a palavra da poda, é a palavra da reorientação, é a palavra do cuidado, né? É uma palavra que cuida de nós. Quando você já experimentou na sua vida, alguém ama você. E ela lhe indicou caminhos que eram mais difíceis. Eram caminhos de podas, eram caminhos de renúncias. E você ousou buscar, mesmo sabendo que não seria fácil. Quando eu fazia faculdade de teologia, o padre Joãozinho uma vez me disse assim, estava logo começando o curso, e eu não estava gostando muito de teologia, que eu tinha ficado apaixonado pelo curso de filosofia, e no meu primeiro ano de teologia eu custei a gostar. Depois me apaixonei também, e até gostei mais do que a filosofia. E eu me lembro que numa daquelas conversas que eu tive com ele, ele me disse assim, Fábio, você está acostumado a fazer só o que você gosta. Comece a experimentar na sua vida, a fazer coisas que são difíceis para você, que não dá muito prazer. Por exemplo, agora você tem a teologia diante de você. Comece a buscar os caminhos da teologia, mesmo enfrentando as dificuldades que ela lhe oferece. Você não gosta, você prefere a filosofia, mas faça questão. Faça questão de buscar o conhecimento teológico com todas as forças do seu conhecimento, da sua inteligência e da sua afetividade. Queira a teologia. Porque quando a gente faz alguma coisa que a gente não gosta, é uma oportunidade preciosa que a gente tem de crescer. Porque fazer aquilo que você já sabe não vai lhe fazer crescer muito. Eu já sei fazer e aquilo eu repito. Agora, quando você é colocado numa situação adversa, quando você é colocado numa situação contrária, o seu cérebro, a sua emoção tem que reagir de um jeito que você evolui, você avança como pessoa. E aí ele deu um exemplo muito bonito. Tenha dentro de você sempre a coragem de buscar as suas reservas de amor. Porque você vai precisar usá-las no momento em que você estiver sendo contrariado. No momento em que a coisa não for muito favorável a você. Eu tenho, sabe, minha gente, depois dessa conversa com o padre Joãozinho, tanta coisa ficou mais clara diante de mim. Sobretudo porque eu tenho uma vida muito corrida. E eu confesso para vocês que eu não gosto disso. Eu preferiria muito mais ter uma vida tranquila, uma rotina.
Quando eu exercito o cansaço excessivo da minha missão, eu sempre me recordo dessa palavra do Padre. Quando eu chego num lugar que eu não gosto, porque não é todo lugar que a gente vai que a gente gosta de estar. Ou porque você está muito cansado, ou porque ali tem gente demais e você tem que dar muita atenção e você não está com aquela disposição toda. Eu sempre me recordo da palavra. Busque as reservas, que é nesse momento que você cresce. A gente vai ficando infeliz quando a gente não tem a poda, sabe? Porque você vai ficando só a árvore que cresceu. E ela deixa de crescer. Ela atinge um patamar e depois ela fica disforme, porque ela vai lançando galhos para todas as direções, ela perde a disciplina. E a vida cristã, minha gente, é um exercício constante de disciplina. Eu disciplino o que eu falo, eu disciplino o que eu escuto, eu disciplino o que eu vejo, eu disciplino o que eu leio, eu disciplino a minha atitude, eu disciplino a minha espiritualidade. Tudo passa pelo crivo da disciplina. Se nós exageramos nas coisas, nós vamos pagar pelo preço do exagero. Se a gente faz de menos, a gente paga o preço do fazer de menos. Tudo é busca de equilíbrio. E a poda, ela não tem outro objetivo senão nos colocar no prumo do equilíbrio. E é isso que nós queremos. Porque todos nós, sem nenhuma exceção, precisamos viver os processos do cuidado de Deus, que consiste em permissão, mas também em negação. Toda vez que nós vivemos uma traição, a gente opta por recomeçar, você terá de viver o desafio do amor sem confiança. Eu me lembro que uma vez eu escrevi sobre isso no Twitter e algumas pessoas contestaram: mas se não existe confiança, não existe amor. Não, tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu posso muito bem amar o meu filho e eu não confiar nele, por aquilo que ele já fez, né? Pelas desobediências, mas eu amo. Enfim. Então eu posso muito bem amar e não confiar mais. Aí fica mais difícil prosseguir. Porque quando eu amo e confio, eu tenho dois alicerces. Quando eu só amo e não confio, eu posso contar apenas com um alicerce para o relacionamento. Mas aí nós temos uma chance. É mais fácil você reconstruir a confiança do que você reconstruir o amor. Quando a gente deixa de amar, é muito difícil a gente reconstruir o amor. Porque o amor, ele é um movimento muito natural em nós. Eu não tenho como dizer assim: eu vou amar. Não. Eu posso até dizer: eu vou cuidar, eu vou fazer um esforço para ser generoso, para ser amoroso. Mas amor que une duas pessoas e faz um casamento dar certo, eu acho que a decisão é a continuidade do que já existiu anteriormente. Então, quando um casal perde o amor, fica muito mais difícil reconstruir a relação. Porque a gente não sabe por onde puxar esse amor, porque ele é muito misterioso. Já a confiança não. A confiança já é um território mais esclarecido. É mais fácil você buscar ações do dia a dia que possam ajudar a reconstruir a confiança. Por exemplo, nossos celulares não terão senha. Nós não teremos o que esconder um do outro. Casal onde houve uma traição precisa, no primeiro momento da reconstrução, cair por terra todas as situações que poderiam gerar a desconfiança do outro. Padre, mas ele tem direito e eu tenho direito. A gente tem direito quando tudo está bem. Se há a intenção de reconstruir a confiança, é preciso retirar da pauta do nosso cotidiano, do nosso dia a dia, tudo aquilo que possa reafirmar a desconfiança. Então, se o celular está com senha na vida de um casal, pode ser que ele tenha alguma coisa a esconder de mim. Eu não estou dizendo que você não tem que ter senha no seu celular se você está numa vida normal, onde a confiança está estabelecida e a sua esposa não se importa de que seu celular seja travado. O que eu vou dizer para você: o celular é o lugar das traições. Essa internet trouxe muita coisa boa, mas ela trouxe também uma porta imensa para as nossas desgraças.
Essa internet, essa facilidade com que nós nos comunicamos, com que a gente fica amigo de 1000 pessoas no Twitter, no Facebook, no Instagram. Toda hora essas pessoas estão invadindo a nossa vida, estão retirando-nos do prumo. Então, uma boa forma de demonstrar que nós queremos mudar é até uma afastada dessas redes sociais. Isso ajuda a reconstruir a confiança. Quando você percebe que há uma conduta muito concreta indicando uma boa intenção. Então, meu amigo, se você dissesse que não existia mais amor, eu diria que a sua situação é mais difícil. Mas se você diz que ama e só perdeu a confiança, vamos reconstruir isso. A confiança pode ser reconstruída sim. Volto a dizer, em fazer cair por terra tudo aquilo que possa ser misterioso entre vocês dois. Fiquem mais juntos. Às vezes nós acabamos levando o outro a trair-nos, porque nós nos ausentamos demais. Casal é assim. Se você que trabalha muito, cuidado. Você pode estar trabalhando demais, ganhando dinheiro, isso e aquilo, mas você está perdendo afetivamente, porque você está diminuindo a força do vínculo que você tem com a sua esposa, com seus filhos. E o coração, às vezes vazio, volta a dizer, com o celularzinho na mão, com aquele tanto de gente bonita, disponível, carinhosa, amorosa, porque na internet todo mundo consegue ser lindo, amoroso, carinhoso, perfeito. Aí é o diabo batendo na porta. E você não está lá, porque você está muito ausente, se ausentou demais, deixou de ser vigilante. Sabe aquela história da vigilância que Jesus nos ensina? É para tudo na vida. Seja vigilante nos seus relacionamentos. Outro dia mesmo, Christian aproveitou que nós fomos fazer o programa de direção espiritual, não pensou 2 vezes. Pôs a esposa dentro do carro e foi fazer uma lua de mel lá. Foi, Christian? Isso é importante demais na vida do casal. Criar oportunidade de vocês estarem juntos. Peça a mãe, peça alguém que possa ficar com as crianças. Saia um dia, à noite, os dois. A vida precisa ter romantismo. O amor de vocês merece isso. Às vezes vocês têm um cotidiano muito duro. Trabalham, chegam em casa tão cansados e vocês perderam o prazer de se desfrutarem, sabe? Desfrutarem a vida a 2. Outro dia o palestrante lá em Belo Horizonte dizendo, né, que os padres não puderam casar, que era uma maneira que a igreja tinha de... Como é que foi que ele falou? Acho que era propor o celibato para não ter sexo, né? Para viver bem a opção de não. Aí ele diz, não, é só deixar casar, porque depois que casa não tem sexo mais. Geralmente é assim, falou. E todo mundo riu muito, porque um pouco é verdade mesmo, né? Casa e depois vai perdendo até o prazer da vida sexual, vai virando uma rotina tão enfadonha. O casal está lá há mais de 1 mês sem praticar. Não pode, você precisa cuidar. A vida sexual, ela é um complemento da vida amorosa, sobretudo o carinho. Se deixa de existir esse carinho, que é tão importante, para o outro sentir-se valorizado, para o outro sentir-se amado. Ah, minha gente, é muito difícil, porque depois o traidor, ele vai trazer aquilo que você não está oferecendo para ela. O contrário também, né? De repente você deixa de oferecer, o traidor vai lá, leva tudo. A traidora, você como esposa. Às vezes eu tenho, não sei, posso estar enganado, mas às vezes as mulheres são mais atentas ao que falta ao casamento. E é por isso que elas têm tanta necessidade de discutir a relação, e o homem tem implicância disso. O que é discutir a relação? É alertar para aquilo que pode ser a porta para um acontecimento desagradável. Então vamos restabelecer a confiança, porque se o amor existe, nós já temos a metade do caminho andado.
Eu desejo do fundo do meu coração que essa disciplina na vida cristã possa nos ajudar a viver os nossos relacionamentos, porque sim, quando eu vivo a disciplina da minha vida cristã, eu fico mais atento ao amor que eu amo e ao cuidado que eu preciso ter para que esse amor dure no tempo. Acho interessante que às vezes a vida nos leva num movimento tal de pressa, que por vezes faz bem a gente fazer um retorno. É sempre bom a gente voltar às nossas origens. Aliás, cada vez mais eu me convenço de que um homem não pode ser feliz distante de suas raízes. O conhecimento da nossa realidade mais profunda, daquilo que a gente é. Pode ser que a vida tenha te modificado demais. Pode ser que ao longo da sua vida você tenha se tornado uma pessoa muito diferente de quando você era na infância. Pode ser que as suas raízes tenham ficado muito distantes de você por causa da vida que você foi assumindo aos poucos. E é muito comum a gente encontrar pessoas num determinado momento da vida, da sua história pessoal, que começa a sentir o desejo de retomar algumas coisas que foram ficando para trás e que depois se torna impossível de buscar e de encontrar porque deixou de buscar no tempo certo. Muito bom a gente poder fazer todos os dias antes de dormir um retorno àquilo que realmente é importante para nós. Você voltar a buscar as suas raízes, você voltar sempre ter contato com aquilo que você é. Eu, pessoalmente, nasci numa família muito simples, num contexto de muita simplicidade. E por mais que a minha vida tenha me modificado, por mais que a minha vida tenha me dado oportunidades de conhecer o mundo, de conhecer muita gente, de viver com mais conforto do que quando eu era criança, eu sempre peço a Deus a graça de retomar aquela simplicidade que foi própria do meu primeiro tempo. Por uma razão muito simples. Somente no momento em que eu tomo posse daquela simplicidade que fez parte da minha infância, é que eu vou saber usufruir de tudo que a vida me der hoje, em termos de oportunidades, de conhecimentos. Porque é essa simplicidade mantida que vai me fazer equilibrado naquilo que hoje eu posso ter. Talvez você tenha se desequilibrado um pouco na vida no momento em que você se desprendeu demais de suas raízes. Você até esqueceu quem era você pelo fato de você ter se tornado uma pessoa tão diferente de quando você era criança. Suas oportunidades, tudo aquilo que você tinha, tudo aquilo que você não tem mais. Ou o contrário também, tudo aquilo que você não tinha e que tem agora. O mais importante, minha gente, é a gente nunca deixar de cultivar as raízes que nós temos. O tempo de inverno é um tempo em que as árvores se revestem de uma sabedoria milenar. Uma sabedoria vegetal, digamos assim. No tempo do inverno, uma árvore só sobrevive à medida em que ela é capaz de puxar toda a seiva que está alimentando a vaidade de suas folhas e de seus frutos e condensa essa seiva nas suas raízes. Porque o que faz uma árvore permanecer de pé não é a beleza das suas folhas, mas é a fortaleza das suas raízes. E é disso que nós estamos falando. Quando a gente tem raízes bastante solidificadas, bastante irrigadas, bastante nutridas, a gente enfrenta melhor os tempos de inverno. A gente enfrenta melhor os tempos da nossa dificuldade. A gente vai saber viver diferente aquele tempo da nossa história em que as coisas não parecem estar muito a nosso favor. É a sabedoria das árvores nos ensinando a viver. Busque alimentar as suas raízes. Natal, Ano Novo é sempre um tempo bom para a gente começar a refazer as nossas relações humanas. Pode ser que você, ao longo desse ano, tenha se afastado muito de suas raízes, de seus irmãos, de seus pais, de sua família, de seus amigos. Aqueles amigos da infância que você não vê há tanto tempo e que foram tão importantes na sua vida naquele determinado momento. É sempre bom a gente fazer um retorno àquilo que já foi nosso e que pela força da nossa pressa ou da diversidade que tomou conta da nossa história, a gente veio a esquecer. Aproveita esse fim de ano para você poder ver os amigos que você deixou de cultivar neste ano. Dá uma olhada aí nos seus amigos que foram caindo no esquecimento, nos familiares que você foi deixando de cultivar.
Eu sou muito vítima disso. E não tenho medo de dizer. Muitas vezes, na pressa que me leva, eu esqueço de cuidar das minhas raízes. E de repente eu não tenho nem graça mais nas minhas folhas e nos meus frutos, porque minhas raízes estão precisando de seiva. E Deus é essa força que nos ajuda a colocar os nossos olhos naquilo que é o essencial. Essência já diz tudo. Essencial é aquilo sem o qual nós não podemos ser o que somos. Existem realidades na nossa vida que são acidentais. Você vive muito bem sem elas. Você, por exemplo, uma Mercedes-Benz, né, que todo mundo gostaria de ter, é acidental na nossa vida. A gente vive muito bem sem ela. Mas o sangue nas suas veias, esse você não pode abrir mão. Há tantos bens materiais que são meramente acidentais e nós invertemos essa escala de valores. Muitas vezes nós colocamos os bens materiais como algo essencial na nossa vida, mas não é. O essencial é, antes de qualquer coisa, aquilo que nos sustenta como pessoas. É o amor que nós amamos, é a atenção que nós damos, que recebemos. São as pessoas em quem podemos confiar. É essencial que a gente tenha bons amigos na vida, mesmo porque nenhuma riqueza tem graça se você não tiver com quem dividir. Pode ser o homem mais rico do mundo. A gente usa até aquela expressão. Era tão pobre, tão pobre, tão pobre, que ele só tinha dinheiro. São realidades acidentais. Eu já tive momentos da minha vida de extrema carência, material mesmo, de muitas vezes faltar dentro da nossa casa até mesmo alimento para a gente comer. Mas não posso negar que naquele momento de extrema carência material, a nossa pobreza era suprida pelo carinho do meu pai, pelo carinho da minha mãe, dos meus irmãos, que faziam a minha casa ter alegria, mesmo quando nos faltava tantas coisas. É a diferença do acidental e para o essencial. Nunca tivemos uma casa bonita para morar, mas nós tínhamos aquilo que era o essencial, a alegria de sermos quem a gente era. A alegria de a gente poder voltar para casa. É tão bom isso, não é verdade? Isso é o essencial na sua vida. Isso é o essencial que você precisa dar para os seus filhos. Fazer da sua casa um lugar em que eles tenham vontade de voltar. Muitas vezes, nós saberemos dar um bom lar aos nossos filhos à medida em que a gente volta no tempo e começa a recultivar, a reencontrar aqueles que fizeram parte da nossa vida e de repente a gente esqueceu. Mãe, pai, irmãos, pessoas que são essenciais na nossa vida